Olá! Hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2024. Foi a minha primeira experiência com o mundo espiritual, o reino de Deus. Como eu disse em outro vídeo, eu comecei a jejuar no começo de 2024 e comecei a ter experiências como sonhos, algumas visões e conhecimento e entendimento da parte do Espírito. Mas essa experiência que eu vou contar para vocês foi realmente inédita no meu caso. Eu moro num condomínio e aqui dentro do condomínio tem um lugar mais alto que eu chamo de um monte. Então eu costumo, de vez em quando, vou para lá para ficar sós com Deus e orar. Então um dia resolvi ir para lá, como de costume, orar. E nessa oração eu disse: Senhor, eu sempre tive experiências negativas, né, de visão e de sonhos, tudo com espíritos malignos, demônios, essas coisas. Desde criança eu passo por isso, né? Mas eu nunca passei uma experiência com um anjo. Eu queria muito ver um anjo. Eu disse isso para Deus lá no montezinho e voltei para casa. Meu esposo estava para roça e eu estava sozinha em casa. E eu deitei e fui dormir e esqueci do pedido. Irmãos, naquela noite, era mais ou menos umas 00:50, mais ou menos, por aí. Não lembro exatamente, mas eu acordei com um baita de um anjo do lado da minha cama. Eu não sei como é o anjo que as pessoas viram, né? Não sei como eles são. Mas eu sei que o anjo que eu vi, ele não tinha asa. Ele era um soldado grande, gigantão mesmo. E ele tinha uma espada entre meio os seus 2 pés, assim, a ponta da espada estava firmada no chão entre os seus 2 pés e o cabo estava assim mais ou menos na altura do umbigo e ele segurava com as 2 mãos o cabo da espada. E ele estava parado do lado da minha cama ali. E quando eu olhava, eu via assim até para cima do ombro, assim, quase no pescoço, mas eu não vi o rosto dele. E ele era muito grande. Quando eu olhava e eu via ele, eu via que assim vinha atrás dele uma nuvem de coisas demoníacas, das trevas, e vinham assim na minha direção, mas não passavam por ele. Ele era como um escudo ali do lado da minha cama. E ele não se mexia. Ele nem sequer balançava a espada, mas nada passava por ele. Era como se ele criasse uma parede ali ao redor de mim. E aí, quando eu via aquilo, eu me alegrava no meu espírito e mencionava alguns versículos que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? E os guarda. E quando eu terminava de citar esses versículos, me dava um sono, assim, um sono profundo, e eu voltava a dormir. E eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, mais ou menos lá pelas 3:40 da madrugada, eu acordei novamente. Eu digo acordei, irmãos, porque não era um sonho, era o meu quarto. Era aqui dentro do meu quarto. Só que ao mesmo tempo parecia um sonho, eu não sei explicar. E aí, quando eu olhei, tinha outro anjo, só que dessa vez no pé da cama. E o que estava do lado da cama, ele não estava lá, mas ele tinha um anjo no pé da cama. E esse anjo, ele não estava parado, ele estava movimentando a espada. E ele cortava algumas coisas assim no ar com a espada. Eu sabia que eram ataques malignos que vinham e que ele estava ali me protegendo. Então eu novamente citava os 2 versículos que eu citei pro primeiro. E me alegrava muito, mas eu voltava a dormir. E quando eu acordei de manhã, eu tava assim, traspassada de alegria. Porque o Senhor escolheu me mostrar um anjo guardando a minha vida. Eles não só foram vistos por mim, eles foram vistos me protegendo, me guardando. E essa foi uma das experiências mais lindas e amorosas da parte de Deus que Deus permitiu eu ver.
Foi a primeira vez que eu vi um anjo e foi a coisa mais gratificante. Então, querido, não desista de Deus. Eu não vou dizer para você não soltar a mão dele, mas pede ele para não soltar a sua. Eu sempre peço isso para Deus, eu falo: Senhor, não solte a minha mão. Se o Senhor soltar a minha mão, Senhor, eu vou pecar, mas se o Senhor não soltar, eu vou continuar firme e vou seguir no caminho juntamente contigo. Então não solta a minha mão, Senhor. Pede isso para ele, querido. Pede ele para te sustentar, em vez de você tentar se sustentar todos os dias com todo o esforço do mundo e com esse peso no seu ombro, com medo, vivendo aflito, com medo de errar. Começa a depender do Senhor. Depende da proteção do Senhor. Depende que Ele te segure, que Ele te sustente como uma criança. Depende do Pai. Depende dele assim esse ano, querido. Confia mais no seu Pai. Confia no amor, na proteção, no cuidado, no zelo dele. E descansa no Senhor. Tá bom? Um abraço e fica com Deus.